E hoje o assunto no mundo inteiro é o ataque da Rússia à Ucrânia. Eu quero começar dizendo que uma das coisas com as quais eu não me conformo é que eu vejo muita gente, hoje, principalmente na mídia, todo mundo fala em Ucrânia, todo mundo fala em guerra, todo mundo fala em probabilidade de terceira guerra mundial. A verdade é a seguinte: para a gente falar sobre alguma coisa, a gente tem que mais ou menos conhecer a história que envolve esta alguma coisa sobre a qual a gente fala. É preciso que a gente volte aos bancos escolares, no tempo em que se ensinava história. Você tinha história do Brasil e história do mundo, mas no fundo era história das civilizações. Eu tenho dito e dizia para os meus alunos, quando era professor de história no Colégio dos Irmãos Maristas, eu dizia para eles que a história do homem é a história das guerras ou vice-versa. A história das guerras é a história do homem. Isto é, não há um período na história da civilização em que os homens, aqui ou lá, não estivessem guerreando. A paz é não algo passageiro e pouco duradouro. A paz é uma exceção absoluta. É um pequeno intervalo entre o final de uma conflagração, de um conflito, de uma guerra, e o início de outra. Segunda coisa que é importante dizer é que as guerras sempre foram, ou para não dizer sempre, quase sempre foram iniciadas a partir não de motivos reais, visíveis, evidentes, mas de pretextos. Pretextos para que determinados povos pudessem subjugar outros povos, nações dominar nações, em suma, um poder mais forte se levantava diante de um poder que não podia enfrentá-lo. E na derrota, evidentemente, vae victis é a frase em latim, ai dos vencidos. Os vencidos, os perdedores, são sempre aqueles que têm que pagar um tributo muito alto, não apenas durante a guerra, mas depois da guerra. Todo mundo sonha com a paz, mas essa paz não veio até hoje, e eu posso garantir, com a minha estupidez consagrada, que não haverá jamais essa paz. Você tem progresso tecnológico, você tem progresso científico, você tem o avanço da civilização em alguns aspectos, mas sempre haverá um país, ou porque está ameaçado, tem que se defender, ou um país, porque está forte demais, tenta se expandir para ficar mais forte e crescer mais. Por trás de tudo isso, desses choques que sempre existiram, está exatamente a hegemonia geográfica, econômica e da força. Quem tem a maior economia, o maior território e a maior força de armas, este é uma potência, que nós chamamos de uma grande potência mundial. Um dos pretextos, ou um dos motivos, como quiserem, para que nações queiram dominar outras, uma dessas razões são as razões econômicas. Ganhar dinheiro, ganhar fortuna e, consequentemente, ganhar poder à custa do empobrecimento, da exploração das outras. Foi assim a vida toda com as colônias, que não tinham capacidade de resistência. Países, povos eram colonizados pelas grandes potências. E dali, desses territórios onde estavam os colonizados, extraíam-se as riquezas. Como aconteceu com o Brasil, colônia de Portugal, que daqui, evidentemente, levou ouro, pedras preciosas, madeira, recursos. Isso acontece até hoje. Clandestinamente continuam levando. A exploração dos povos mais fracos, mais pobres, mais incultos.
que não tem capacidade de defesa, que existe até hoje, no nosso grande século XXI, em que se pensava que o mundo teria mudado. Lá atrás a gente pensava que no século XXI teríamos um admirável mundo novo. Pois bem, a questão da Ucrânia, da Rússia, e esse ataque que está acontecendo, faz com que a gente primeiro tenha que pensar quem são os interessados neste conflito que está estabelecido. Desde que eu me conheço por gente, os interessados são sempre os mesmos. São os que se envolveram na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, em outras guerras paralelas ou posteriores, guerras menores, localizadas, mas são as grandes potências mundiais. O que chama atenção em tudo isso é que os Estados Unidos, depois que venceram duas guerras fora do seu território, sempre brigaram no quintal do vizinho. Não é? No seu território, brigaram só entre eles mesmos na Guerra de Secessão, quando o Norte e o Sul se confrontaram numa das maiores carnificinas da história das Américas. Mas brigam sempre fora. Então, brigaram na Primeira Guerra Mundial, brigaram na Segunda Guerra Mundial, meteram-se nos conflitos em que o Japão e a China brigaram entre si, brigaram no Vietnã, antes brigaram na Coreia, depois brigaram no Iraque, para não dizer de incursões que fizeram em republiquetas da América Latina, América Central, e influências que exerceram em movimentos revolucionários na América do Sul, principalmente. Em suma, os Estados Unidos estão sempre como protagonistas. Qualquer torneio bélico tem sempre um time jogando nele, nesse torneio. Estados Unidos. A Rússia, que é o maior país territorialmente do mundo, embora grande parte do território seja quase que inaproveitável do ponto de vista da possibilidade de ser habitado, com temperaturas que ficam entre 50 e 60 graus abaixo de zero, o fato é que, apesar de não ter muita população, tem bem menos população do que o Brasil, o fato é que a Rússia é uma potência. Teve um enfraquecimento muito grande na década de 80 para 90, quando houve a intervenção do Gorbachev, que criou lá a glasnost e a perestroika. Lembram? Deve ter ouvido falar nisso. Que era uma forma de querer reestruturar aquilo, porque a União Soviética era uma soma de dezenas de nações que formavam a União Soviética e que foi conduzida durante um determinado tempo, com mão de ferro, por Joseph Stalin. Né? O Stalin, e depois o mundo descobriu, tinha sido um dos mais cruéis dirigentes de uma nação, pelo número de pessoas que morreram por determinação sua, pelas mãos dele estendidas nas pessoas, nas suas forças, nos seus exércitos e assim por diante. O fato é que a Ucrânia, que todo mundo hoje falar dela, muita gente não sabe o que era a Ucrânia até anteontem. Não tinha ideia do que era a Ucrânia, como não tinha ideia do que era Estônia, Letônia, Lituânia e todos esses países que agora a gente conhece, ouve de nome. Tudo isso formava, eu estou bem perto do nosso tempo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O maior país, o mais forte, o líder era a Rússia, mas todos esses países formavam esta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de uma revolução russa que foi feita em 1917, quando caiu o Império com o czar Nicolau, e aí formou-se pela ideologia, inclusive, seguida, que era o comunismo. Muito bem. A União Soviética durou um tempo e depois ela
se esfacelou. E se esfacelou, mas apareceu um cidadão que tentou reerguer a União Soviética, não conseguiu, que foi o Boris Yeltsin. O último grande dirigente da União Soviética foi o Khrushchev, contemporâneo do Kennedy, e aí acabou aparecendo Vladimir Putin. Vladimir Putin nada mais é do que um russo que quis dar à Rússia, de novo, a grandeza que a Rússia possuía. Só que a história do mundo oriental, como nós chamamos, nunca foi estudada corretamente pelo mundo ocidental. Nós não sabemos direito a história da Índia, que foi colônia inglesa, depois se tornou independente, a história da China, a história do Japão, primeiro pela dificuldade da língua, depois pelo desinteresse do Ocidente em estudar o lado de lá. E a primeira coisa que se diz é que esses países, não o Japão, mas a China e a Rússia, são dirigidos, esses países, esses estados, por ditaduras sangrentas. Não se pode dizer isso, por exemplo, do Putin ou da Rússia, como se costuma dizer da China, a partir do momento em que Mao Tse-tung tomou conta da China e botou ordem na casa. Esses processos são dolorosos. Esses processos de transformação são sangrentos internamente. E a partir do momento em que internamente as coisas se ajeitam e esses países começam a se tornar potência, essas potências querem impor a sua vontade, seja nas relações de fronteiras, sejam na relação de segurança e sejam nas relações, principalmente, de comércio, de produção, de bens. E é por isso que há o conflito permanente. Pois bem, essa Ucrânia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Líder era a Rússia. E todas essas repúblicas que estão em volta eram praticamente lideradas pela Rússia. E aí houve muitas vezes discussões para saber entre os ucranianos se eles eram pró-Rússia ou contra a Rússia, embora tenham sido quase sempre dependentes. A independência da Ucrânia é uma coisa recente que veio depois do Gorbachev. E, na verdade, dentro da Ucrânia, há uma divisão de etnias e uma divisão de povos. Inclusive, há milhões de russos dentro da Ucrânia. Por exemplo, a Crimeia, que era uma parte da Ucrânia, foi incorporada à Rússia, porque a Crimeia quis. Porque a Crimeia era composta por uma maioria de russos. Essa região Donetsk, por intenção própria, resolveu passar a fazer parte independente da Ucrânia. E a Rússia declarou agora, recentemente, declarou: eu reconheço Donetsk como um país independente. Do mesmo jeito que Luhansk, são esses dois lugares. Antes tinha sido a Crimeia. E houve plebiscitos, inclusive, em algumas ocasiões, e eleições, em que havia adesão pró-Rússia. Então, a Rússia, na verdade, hoje está tomando uma atitude que, de certa forma, não é de ninguém surpreender, porque eu já disse que a história do homem é a história da guerra. Muito bem. Em 1949, 10 anos depois do início da Primeira Guerra, a guerra foi de 39 a 45, em 49, 4 anos depois do fim da guerra, formou-se uma organização chamada OTAN, Organização das Nações do Tratado do Atlântico Norte. O que é essa organização? É uma organização benemérita? É uma organização criada para cuidar dos países derrotados e arrasados em guerra, como aconteceu com o Plano Marshall no final da guerra de 39 a 45? O que era? O que é a OTAN? É uma organização
militar. Militar. Exclusivamente militar. Nações, Organização das Nações, do Tratado do Atlântico Norte. Muito bem. Há países que fazem parte e não têm o Oceano Atlântico perto deles. Vou dar um exemplo, a Itália. A Itália tem o Mediterrâneo e o Adriático. Não tem Atlântico nenhum, mas faz parte. Pois bem, a OTAN começou a cantar, dar uma cantada na Ucrânia, para que a Ucrânia entrasse para a OTAN. Ora, se fosse uma cantada da União Europeia para que a Ucrânia entrasse para a União Europeia, aí são relações de comércio, de economia, de troca de interesses, tudo bem. Agora, o que tem a organização, a OTAN, estritamente militar, que chegar no quintal da Rússia, país colado com a Rússia, dependente a vida inteira da Rússia, parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que combateu ao lado da Rússia várias vezes em vários conflitos. O que tem a OTAN que seduzir a Ucrânia e dizer vem para cá, vem fazer parte do nosso grupo. Isto é, a OTAN fica a um muro que pode ser pulado para entrar no território russo. O que fez a Rússia? E pode fazer a qualquer momento. A Europa Ocidental, num erro estratégico muito grande, depende do gás e do petróleo da Rússia, majoritariamente. Por isso que a Europa não está se metendo. Porque a Europa sabe que o poderio militar da Rússia é muito grande, não apenas nuclear, mas essas estratégias. E já cometeram um erro, porque os Estados Unidos, lá de longe, com um líder absolutamente frouxo e despreparado, que é esse Biden, um blefador, fica atiçando todo mundo, para todo mundo ficar contra a Rússia. Na hora da votação na ONU, muitos países não votaram contra a Rússia. Ficaram neutros. Porque sabem muito bem, conhecem muito bem o que está por trás desta tal guerra. O malvado é o Putin, como só ele, como se só ele fosse o grande carrasco, como se só ele fosse o que está querendo brigar pelo prazer de brigar, quando, na verdade, todos os interesses estão em jogo, principalmente os interesses dos Estados Unidos, que nunca estiveram numa situação tão difícil do ponto de vista político, econômico e, inclusive, das divisões políticas internas, como jamais aconteceu, perdendo a característica de ser um país puramente democrático. Pois bem, não há um carrasco, um ditador, um déspota que quer esmagar uma Ucrânia simplesmente pelo prazer de tomar a Ucrânia para si. Ele está fazendo diferente dos Estados Unidos quando tomaram as terras do México. Ele está fazendo a sua defesa. Ele está impedindo que o Ocidente o esmague contra a parede. E por trás dele, sem falar nada por enquanto, está a China. Nada indica que ela vai ficar a favor do Ocidente. Então, a Rússia é forte. E a Rússia tem hoje um líder que é o líder mais forte do ponto de vista pessoal que existe no mundo. Quem é o líder do Reino Unido hoje? É a Margaret Thatcher? Não é mais. É o Winston Churchill? Não é mais. É o Boris Johnson. Quem é o líder da Alemanha? Ninguém nem lembra o nome. Saiu a Merkel. Quem é o líder dos Estados Unidos? Enquanto o Trump esteve lá, com a sua aparência meio de translocado, o fato é que não houve guerra. Agora entrou esse fraco, esse frouxo, esse Biden, que não sabe o que faz, cuja popularidade despencou lá embaixo, e está querendo latir como aqueles cães que ladram, e eu quero ver se tem peito de morder. Querem que os outros vão morder no lugar dele. Então, eles estão conversando, tentando diplomaticamente conversar
Rússia e Ucrânia. Isso não acontece desde hoje, isso acontece desde o século I. A vida inteira eles se misturaram todos. Há muitos que estão hoje na Ucrânia, que são russos, e há muitos ucranianos que quereriam estar bem com a Rússia. É triste que a gente ainda veja, no século XXI, tanques de guerra, caças sobrevoando territórios, ameaça de guerra mundial, tudo isso ser assunto num tempo em que o homem chegou ao estado tecnológico, técnico, científico de avanço, que tinha que ser proporcional minimamente à melhora do seu caráter, da sua índole, do seu temperamento, da sua espiritualidade, do seu sentimento. Mas não adianta. O homem evolui no campo da inteligência para a tecnologia, mas continua sendo o lobo do homem. Não se impressione ninguém com isso que está acontecendo. Eu já vivi o suficiente para ver todas essas guerras que eu mencionei no começo, menos a primeira. Me lembro como se fosse hoje, no dia que terminou a Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945. As pessoas todas saindo para a rua, acabou a guerra, acabou a guerra. Parecia que ali o mundo ia mudar. 5 anos depois, estavam os Estados Unidos metidos na Guerra da Coreia. A França, na Guerra da Indochina, que depois virou Vietnã, com os Estados Unidos tomando uma sova lá dentro. Mas não aprendem a lição. Sempre com pretextos. Para favorecer alguém que não aparece ou que aparece sem mostrar direito quais são os seus interesses. Não tenham dúvida que essa é a história das guerras, esta é a história dos ditadores, esta é a história dos líderes ambiciosos e assim por diante.